Bom dia, irmãos. Estamos iniciando a nossa live hoje, dia 13 de fevereiro de 2022. Um tema bastante polêmico, mas um tema que precisa ser levado em conta por todos os cristãos. O que o Salmos número 1 nos diz, nos ensina? Bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, ou até mesmo a criança ou o velho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aonde estão os ímpios? Aonde estão os escarnecedores? Aonde estão esses pecadores que os Salmos descreve? Será que quando os Salmos falam desses ímpios, desses escarnecedores, desses pecadores, será que ele está falando das pessoas lá do mundão? Será que ele está falando dos devassos lá do mundo? Ou será que ele está falando do seu povo? De Israel? Será que a Bíblia hoje, quando ela descreve algo dessa forma, ela está falando para o mundão? Aqueles que nunca fizeram um compromisso com Cristo? Ou estão falando daqueles que estão dentro da igreja? Então, irmãos, é um tema bastante polêmico, humanamente falando, mas biblicamente falando não tem polêmica nenhuma. Eu não sei porque as pessoas querem interpretar a Bíblia, sendo que ela está tão clara. A Bíblia é a palavra de Deus para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. E é geral. É geral para os ímpios que estão dentro da igreja, para os ímpios que estavam dentro do povo judeu. Ah, mas o que é isso? Tem ímpio dentro da igreja? Tem, irmãos, ó, tá assim. Ímpios são aqueles que não têm piedade. Ímpios são aqueles que faz de você uma marionete. E esse é o assunto da nossa live. Será que eu sou um cristão ou sou uma marionete da religião? Eu não sei por que Deus tem me dado essas mensagens. Jamais pensei que eu pregaria esse tipo de mensagem. Aliás, eu levei 11 anos para entender para que Deus me chamou. Hoje eu sei. E no texto que Ele me deu do meu chamado estava tão claro, mas nem eu entendi. Então as coisas que talvez você não entenda hoje, você vai entender daqui 10 anos. Você vai entender daqui 20 anos. Porque nós somos nécios de corações. Nós demoramos a entender. Mas quando a Bíblia fala desses ímpios, está falando de nós, irmãos. Está falando do seu povo. Pessoas que não têm piedade. Se você estiver na beira do buraco, eles acabam de te empurrar para o buraco.
Esses escarnecedores são aqueles que acabam com a sua vida, destrói a sua fé, destrói a sua moral. É irmão contra irmão, pai contra filho, se autodestruindo nas redes sociais. Hoje é o que nós mais vemos. Então se autodestruindo, porque quando você tenta destruir a vida do seu irmão, na verdade você está se autodestruindo. Quando você fala mal de um irmão, você está dizendo que a igreja não presta. Ele também faz parte da igreja. Aí ninguém vai querer vir para essa igreja. Por essa razão, a palavra de Deus nos ensina: sede unânimes. E como que nós podemos ser unânimes? Cada um buscando o seu conhecimento da palavra de Deus. Porque senão nós vamos nos tornar marionete uns dos outros. Os mais espertinhos assumem a liderança e faz de você uma marionete. Aí você, como marionete, começa a pregar o que você aprendeu com essa pessoa. Você é manipulado e começa a manipular os outros também como marionete. E aí chega ao ponto que nós estamos hoje da igreja não ter mais crédito. E aí, os Salmos diz que com esses aí nós não devemos nos ajuntar. Então nós devemos saber escolher até os nossos irmãos, aqueles que vão andar com a gente, vão caminhar conosco na nossa denominação. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós precisamos saber escolher alguém que não seja ímpio. As pessoas, um grupo que não seja de ímpios. Uma igreja de ímpios. Uma roda de escarnecedores que escarnece todo mundo. Ao invés de cumprir a sua missão, a nossa mensagem hoje, o título da mensagem é Ministério da Reconciliação. Nós somos ministros de Deus. Para fazer o quê? Será que é para escarnecer? Será que é para agir com impiedade? Para que Jesus nos chamou? Então, muitas vezes nós erramos, perecemos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque nos tornamos marionete de alguém, marionete de uma instituição. Tanto essa manipulação religiosa, ela é tão real que tem denominações aí que seus membros, seus adeptos são proibidos de ir a cultos de outras denominações. Por que proibição? Será que não tem alguma coisa por detrás dessa proibição? Será que não é medo de você descobrir a verdade? E agora não ser mais uma marionete? Por que proibição? Se a Bíblia diz que há um só Espírito, fomos todos batizados em um só Espírito, em um só batismo, e por que tantas divisões e agora proíbe você de participar de outros lugares? Será que não estão com medo de você acordar? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes, muitos de nós estamos mortos dentro da igreja, somos simplesmente marionete. Marionete manipuladas por um líder e aqueles que vêm seguindo esse líder ficam igualzinho a ele. Prega do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, agem do mesmo jeito, julgam do mesmo jeito. Ou então são extremamente liberais do mesmo jeito. São simplesmente marionetes religiosas, não cristãos. Qual a diferença entre um cristão verdadeiro e uma marionete religiosa? Um cristão verdadeiro fica parecido com o Cristo. Conhece Cristo de verdade. Aonde? Na palavra. Porque Cristo se revela na palavra. E ele fica conhecendo o Cristo verdadeiro na palavra. E aprende com ele.
e segue a Cristo, se transforma em uma ovelha. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir é dar crédito. Ouvir é praticar. As minhas ovelhas, Jesus diz, ouvem a minha voz. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arranca da minha mão. Agora, marionete é outra coisa. Jesus não faz da gente uma marionete. Ele ensina. Ele não manipula. Ele ensina. Por essa razão ele diz: vinde a mim, todos, sem exceção, que estáis cansados, que estáis oprimidos, que estáis sobrecarregados, não aguenta mais o peso da religião, não aguenta mais o peso do pecado, não aguenta mais o peso do julgamento das pessoas, está sobrecarregado, não suporta mais, chegou no final. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim, para ficar igual a ele. Aprendei de mim, que sou manso, não sou bravo, sou humilde de coração. E só assim vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Então, meu irmão, hoje a religião faz dos seus adeptos marionetes. Você não pode visitar outra denominação. Você não pode cantar músicas que outros compositores de outra denominação compõem. Porque até a música traz ensinamento. Então, para prender você como uma marionete, manipular você, você não pode ouvir nem músicas de outras denominações, nada. Aí Jesus diz assim: cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Porque no final dos tempos surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Enganarão como? Fazendo deles marionete. Então, meu irmão, quem estuda a palavra de Deus não vai se tornar marionete de ninguém. Quem conhece o Deus da palavra sabe quem ele é, como ele age, e aprende com ele. E quem aprende com Jesus se transforma em cristão. Fica igual a Jesus. Começa a falar como Jesus falava. Começa a pensar, olha aí, não é manipulado, começa a pensar como Jesus pensava. Começa a sentir como Jesus sentia. Começa a agir como Jesus agia. Será como Jesus agia? Será que é igual os pastores de hoje, que se diz os pseudos pastores? Será como que ele pregava? Pregava como os pseudos pastores? Se autodenominam apóstolos, que se autodenominam pastores, sem nunca ter sido chamados, estão aí simplesmente porque decidiram por conta própria. Dentro dessa série aí, Deus tem me falado profundamente, e tem uma dessas mensagens, são muitas. Deus tem me falado de muitas maneiras, mas pela palavra. E uma destas vezes que Deus me falou, e está aqui guardado, quando Ele quiser eu vou falar. O título é o seguinte: qualificação ou credenciais? O que está valendo hoje no nosso meio cristão? O que pauta a vida de um líder? Qualificações ou credenciais? Então, irmãos, muitos estão aí cheios de credenciais. Quem dá as credenciais? Os seminários. As denominações. Dá um título para você e diz: olha, a partir de agora você pode exercer o ministério tal porque você está credenciado. A partir de agora você é pastor. A
A partir de agora você é apóstolo. A partir de agora você é brá, 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 brá. É importante? Sim, não estou menosprezando. Porque eu não tenho. Porque eu não tenho credenciais humanos, eu não estou menosprezando. Eu estou falando do que é importante. Porque se eu fosse olhar importância de credenciais, eu não estaria aqui nem em lugar nenhum, nas praças, nas ruas, em lugar nenhum. Nem na praça moderna e nem nas praças medievais. Porque eu não tenho nenhuma credencial e não estou atrás de credenciais. Mas Deus me deu qualificações. As qualificações descritas na palavra. Por essa razão, Deus me deu ousadia. Por essa razão, o apóstolo Paulo, quando descobriu a importância da qualificação dada por Deus, a unção dada por Deus, ele entendeu que as credenciais dele não serviam para nada, jogou tudo na lata de lixo. Ele disse: eu troco tudo e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele diz lá quantas credenciais ele tinha, inclusive para matar os crentes que serviam a Jesus, para perseguir, arrastar pelos tribunais. Credenciais. Ele achava que as qualificações dele eram dadas pelos fariseus. Por aquilo que ele aprendeu, ele também se transformou em uma marionete da religião. E agora fizeram ele entender a palavra, os rabinos, os mestres que davam credenciais, ele aprendeu com eles. E agora, baseado em suas credenciais, ele achava que tinha direito de perseguir, arrastar pelos tribunais e matar. Mas até que ele encontra com Jesus, paga um alto preço, fica cego. E agora, cego, ele vê que as suas credenciais não serviam para mais nada. Totalmente cego, com as suas vistas que se transformaram em carvões, agora ele acorda para a vida espiritual. Até ali ele vivia, era apenas um religioso, uma marionete de fariseus. Um deles, Gamaliel, que ensinou. Ensinou a religião, mas não ensinou a temer a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E como que ele estava perseguindo pessoas, achando que todo mundo tinha que ser igual a ele, pensar como ele. Mas agora ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus e não com a religião. Não com o sistema religioso da época. Ele viu que ele era cego também espiritual, totalmente cego espiritual. Foi preciso ficar cego humanamente, materialmente, para entender que ele era um cego espiritual. Tanto que ele pergunta, ouve a voz, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Ele ouve a resposta e ele pergunta, agora com humildade, agora com a crista baixa, agora totalmente dependente não só de Deus, mas de homens também. Agora ele não sabia onde estava, não sabia como chegar a lugar nenhum sozinho. E agora ele diz, quem és tu, Senhor? Ué, mas ele não era o general? O valentão? Não era aquele que queria manipular todo mundo? Fazer todo mundo marionete dele? Mas agora ele diz, quem és tu, Senhor? E nem viu ninguém, só ouviu uma voz. Quando recebe a resposta real e verdadeira.
quando ele entende a sua própria realidade, quando ele ouve do próprio Jesus: eu sou Jesus, a quem tu não conheces, por essa razão você persegue. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, né? Que aguilhões? Cadeados que prendiam mãos e pés. Ele estava preso a uma denominação religiosa. Ele era marionete de uma denominação religiosa chamada fariseus, que criaram suas próprias regras e não obedeciam às regras da palavra de Deus. E agora ele recalcitrado contra os agrilhões, presos como uma marionete, manipulado como uma marionete religiosa. E agora, manipulado por uma religião, ele perseguia os outros de qualquer outra religião. E aqueles chamados cristãos, então, seriam os mais malucos. Seguiam um homem que dizia que era Deus. Então ele estava preso aos seus costumes, aos seus usos farisaicos, a sua rigidez farisaica. Como uma marionete, era duro para ele recalcitrar contra os seus agrilhões. Ele tinha que fazer o que mandasse. Mas agora Jesus diz: olha, eu sou Jesus. Você não me conhece, mas eu sou Jesus. Estou me apresentando a você. E ali, agora ele ora ao Deus verdadeiro. Não ao Deus legalista que eles achavam, que eles pensavam. Mas é o Deus misericordioso. E ele pede misericórdia. Senhor, por favor, agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei que eu estava errado. Agora eu me arrependo de tudo que eu fiz até aqui. Como marionete, eu fui manipulado pela religião farisaica. Mas, Senhor, estou conjecturando aqui a oração de Paulo. Me dê minhas vistas de novo. Me dê minha visão de novo. E eu vou mudar. A partir de agora eu vou servir ao Senhor, porque a partir de agora eu conheci o Senhor de verdade. Agora eu conheço o Senhor e não uma religião. Me dê uma nova chance. Me dê uma nova oportunidade. E o Senhor disse para ele: olha, vou mandar um daqueles que você perseguiu. Um homem chamado Ananias. Esse homem orará por você. Agora você vai para tal lugar assim assim, para tal casa assim assim. Agora ele obedeceu tudo. Quem quer milagre tem que obedecer. Quem quer milagre de Deus operando poderosamente na sua vida tem que obedecer a palavra de Deus. E ali ele ouviu a palavra de Deus. Deus falou: vai para Damasco. Fica lá, no lugar chamado esse. E ali agora, para ir para Damasco, ele precisou dos seus soldados para conduzi-lo. Porque ele não enxergava mais. Até onde Jesus falou para ele estar. E agora quando ele chega no lugar onde era para ele estar, em uma rua chamada Direita, na casa de um certo Simão, agora Jesus vai até Ananias e diz: Ananias, vá até a rua direita, na casa de um homem chamado Simão, porque lá tem um homem orando, me pedindo um milagre. E eu disse para ele: vou mandar um homem chamado Ananias, é você, Ananias, para orar por ele, um daqueles que ele perseguia. E Ananias disse: mas Senhor, o Senhor vai me aprontar essa, Senhor? Aquele homem persegue os irmãos, arrasta pelos tribunais. Ele é um marionete dos fariseus, Senhor.
O Senhor está me mandando para a morte, Senhor. Ananias não sabia de nada, né? Jesus disse para ele, vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Já está preparado te esperando. Eu já disse para ele que você ia lá orar por ele. E agora Ananias vai. E agora Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo e diz, irmão Saulo, o Senhor me mandou para dizer para você, para devolver suas vistas, enxergue novamente. E agora a Bíblia diz que caiu dos olhos de Paulo como se fossem escamas, carvões, né? Cascas queimadas, e Paulo volta a enxergar. E agora a poderosa marionete agora se soltou das ataduras da religião que o manipulava. Manipulava sua mente, seus pensamentos, seu coração, suas atitudes, e agora ele se solta de tudo aquilo ali. E diz, olha, eu pensei que eu sabia de tudo, mas não sabia de nada. Eu tinha credenciais, eu participei de seminários farisaicos, eu aprendi desde criança que era assim. E agora eu descobri lá na estrada de Damasco que era mentira. Que eu estava totalmente errado então e agora estou pensando diferente, mudei de ideia. Não sou mais Ananias, aquele que perseguia vocês, agora eu quero ser um de vocês. Agora eu sou um de vocês. Agora Paulo, solto das ataduras, agora ele vai ser treinado pelos apóstolos. Vai ser ensinado pelos apóstolos, agora pelas experiências deles e pelo que eles aprenderam com Jesus, agora eles vão ensinar para Paulo, que mudou o nome agora de Saulo para Paulo. Agora passou a ser chamado de Paulo, não mais de Saulo. E agora ele é treinado também como os apóstolos foram. E agora não mais como marionete, agora como livre, porque agora ele conheceu a verdade o libertou, e a verdade é Jesus. Bom dia, Luciano. Agora ele começa o seu ministério. E agora ele é perseguido por aqueles que faziam dele uma marionete. Agora ele não é mais um copincha, um colega daqueles que fazem dos outros uma marionete. Agora ele está livre do sistema. Agora ele não é mais um preso do sistema religioso farisaico. Agora ele é um servo de Cristo. Recomeça sua vida espiritual do zero. Agora caminhando com os próprios pés. Não mais como macaco imitador dos fariseus. Agora não mais manipulado por uma religião. Mas agora começou a estudar a palavra de Deus e agora ele recebeu o Espírito Santo, que é o mais importante. Agora o ministério do Espírito Santo começa na vida de Paulo. A nova criatura, o novo homem, é por isso que ele escreve, se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é mais daquele homem que ele era. Não pensa mais como ele pensava, não sente mais como ele sentia, não odeia mais como ele odiava. Agora Jesus ensina ele a amar os seus inimigos. E agora um novo trajeto. E é aí que vai estar o nosso estudo hoje, tá? É aí que vamos estar pautando o nosso estudo de hoje, daqui a pouco, quando encerrar essa live aqui, começar a outra live. Deixa eu ver o que o irmão está escrevendo. Quero servir a Deus com todo amor, adorar e pregar a palavra de Deus. Amém. Tomei uma decisão de ir embora para outra cidade para fazer uma limpeza em mim, fazer
a obra de Deus. É isso aí, meu irmão. Não deixe que as pessoas façam de você presa sua, marionete, tá? Isso está escrito, gente, na palavra. Mas quem não lê a palavra cai nessas armadilhas malignas. E aí, meu irmão, como o apóstolo Paulo se torna marionete. Já perceberam os impérios religiosos, como é que eles fazem de seus adeptos marionetes? As pessoas não têm vida própria, não têm entendimento da palavra de Deus, aprendem um com o outro. E aí, meu filho, como o apóstolo Paulo era dos fariseus, e aí a gente se torna também presa de alguém. Então, irmão, congregar, tem que buscar a congregação que aproxima mais da palavra de Deus. Nenhuma vai ser 100%, tá? Mas aquela que ensina a palavra de Deus e não fica tentando te manipular. Nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Quem é marionete não é livre. Então o sistema religioso está cheio de marionetes, tá? E é um perigo muito grande. Porque quando a gente pensa que vai acordar no céu e acorda no inferno, depois da morte segue-se o juízo. Então, um maior perigo isso. Por essa razão, eu não queria estar fazendo esse tipo de coisa. Mas se Deus me deu essa missão, Deus abriu os meus olhos, então eu preciso abrir os olhos das outras pessoas. Resolvi perder coisas para ir adorar a Deus, Ele irá me dar tudo de volta. Eu creio, tenho fé. Isso aí. Isso aí é o que Jesus falou para o jovem rico, né? Olha bem, quantos se achando bom como o jovem rico? O jovem rico procurou Jesus e disse, bom mestre, olha, já chega elogiando. Querendo também receber elogios. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ué, o que você precisa fazer para herdar alguma coisa? Já estava claro, para herdar alguma coisa você tem que ser filho. Se você não for filho, ou não tiver no testamento, você não vai herdar coisa nenhuma de alguém. E se ele sabia que a vida eterna é herança, então ele teria que saber que tinha que ser filho. Apenas religioso que não entende nada. Jesus disse, olha, você guarda os mandamentos? Aí agora ele vai perguntar a alguém que está querendo elogios. Quais? Finge cego. Honra teu pai e tua mãe. Faça o que está na lei. Na época vigorava a lei. E era isso que permeava e ele disse, olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha meninice. O que me falta ainda? Olha, gente. Se você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, não te falta nada mais. Mas ele estava ali buscando elogios. Talvez seria também um fariseu. Aí o que Jesus responde para ele? Ah, você quer ser perfeito? Não é o bastante a minha palavra? A minha palavra está dizendo que você precisa confessar os seus pecados, está cheio no Antigo Testamento, tomou a decisão, e você quer ser perfeito? Meu filho, nunca você vai ser perfeito. Estou conjecturando. Então, se você quer ser perfeito, faça como eu. Vá lá e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Não foi isso que Jesus fez? Abriu mão do seu trono, abriu mão de tudo. E veio aqui ser o nosso Salvador. Jesus é perfeito. Mas nem ele, como ser humano, naquela hora, quis se colocar perfeito. Se você quer ser perfeito, então vai lá. Se você quer ser perfeito, vende tudo quanto você tem, reparta com os pobres e vem e me segue. Procurou chifre na cabeça de cavalo e achou. Não queria elogio? Então agora vai lá e faça o que eu estou mandando e você vai ter um tesouro no céu. Porque você é simplesmente um religioso. Guarda os mandamentos, mas não tem certeza de coisa nenhuma, porque os mandamentos não dariam certeza. Porque o dia que você errasse, você está ferrado. Você seguindo Jesus, não. Só você continuar seguindo Jesus. Ele diz, eu te dou a vida eterna e ninguém te arranca da minha mão.
Se você acreditar em mim, ainda que você morra, você viverá. Então você não perde nunca. Então você não está querendo ser filho, você está querendo ser perfeito, então vai e vende tudo. Dá para os pobres e vem e me segue. Jesus disse que ele se retirou, muito triste, porque ele era muito rico. E Jesus solta a frase: quão difícil é um rico se salvar. Então, irmão, é isso que você está falando aí, é deixar tudo mesmo. Deixar tudo não quer dizer que você precisa juntar tudo, vender e dar para os pobres. É você se desprender dessas coisas. É você não ter isso como prioridade na sua vida. É você obedecer Jesus sem nenhuma dessas coisas te atrapalhar. Vamos orar? Porque muitas vezes somos marionete até daquilo que temos. Entendeu? Aí a gente não faz a obra, como o irmão está falando aí. A minha empresa me prende, faz também uma marionete de mim. E aí eu começo a achar que eu dependo do meu trabalho para viver. Não, irmãos, quem sustenta é Deus. Eu plantei milho. Se Deus não colocar grão lá no milho, eu não vou ter milho, não vou colher milho. Plantei feijão, plantei café. Se Deus não fizer, se Ele não colocar, não adianta eu trabalhar de dia e de noite. Enquanto eu estou dormindo, minha roça está produzindo. E eu estou fazendo a obra do Senhor, onde Ele me mandar. Enquanto eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas coisas. O problema é que nós queremos cuidar das coisas, sendo que nós não temos condições de colocar doce na cana. Nós não podemos fazer as plantas crescerem. Quem faz isso é Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Bom sono para você. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que eu respiro nesse momento. Esse ar que é a vida que o Senhor soprou em minhas narinas. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor tem soprado nos meus ouvidos. Tem me dado condições para que elas saiam livremente da minha boca. Abençoa esses irmãos que sempre têm vindo aqui na live. Liberte eles, Senhor, das amarras religiosas, que muitas vezes parece lindo, parece uma coisa útil, mas na verdade nos prende, não nos permite enxergar as verdades da Tua Palavra para que possamos pregar as verdades da Tua Palavra. Por essa razão, Senhor, eu estou aqui à disposição do Senhor. Tu conheces as minhas limitações. Tu sabe o quanto eu sou pequeno. E eu não estou falando isso, Senhor, para me posar de humilde, porque o Senhor sabe muito bem quem eu sou, de onde eu saí, de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor está me levando e aonde o Senhor já me colocou. Devo tudo ao Senhor, porque eu só sei que nada sou. Sou apenas uma voz do Senhor que clama no deserto. Nesse deserto onde há escassez, ó Deus, de comunhão com o Senhor, há excesso de religiosidade e necessidade de comunhão verdadeira com o Senhor. Nesse deserto, Senhor, onde as pessoas são extremamente religiosas, mas não são realmente servos do Senhor. Simplesmente marionetes manipuladas por um líder, por uma denominação, por alguém que não teme o Senhor, porque se temesse o Senhor não se colocariam nessa posição. Mas a Tua palavra é a verdade. E a verdade nos libertará. Pai Santo, vai libertando pessoas enquanto é tempo, Senhor. Vai soltando as amarras marionéticas, ó Deus, que foram colocadas em nós com o decorrer dos anos. Nos liberta, Senhor, sem a necessidade de ficarmos cegos, sem a necessidade de ficarmos paraplégicos, tetraplégicos. Nos liberta, Senhor, antes que o pior aconteça. O
Senhor está sempre batendo no nosso coração. E nos dê, ó Deus, capacidade àqueles que ainda não abriram o coração para o Senhor entrar. Estão esperando a violência chegar. Mas o teu Espírito é tão amoroso que há anos ele está batendo nesses corações como bateu no meu. Continue, Senhor, derramando suas misericórdias, seu amor. Me use como instrumento nas mãos do Senhor. Usa-me no abrir da minha boca, assim como use cada um desses que estão aqui, para que o teu nome seja glorificado. Usa-me para que essas vidas, ó Deus, aprendam, não comigo, mas através da tua palavra, aprendam contigo. Que é manso, que é humilde de coração. Porque nós precisamos, ó Deus, descanso para a nossa alma. Ensina-nos, ó Deus, a lançar sobre o Senhor todas as suas ansiedades, aprender a viver o hoje, sem se preocupar com o amanhã, a fim de que sirvam ao Senhor de verdade e não sejam manipulados por esses líderes incruéis, esses líderes cruéis que fazem das pessoas marionetes religiosas. Vai libertando, vai curando, vai transformando. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, faça na vida daqueles que me seguem aqui. Que eles comecem a pensar como Jesus pensava. Comecem a sentir como Jesus sentia. Comecem a amar como Jesus amava. Aprendam a perdoar como Jesus perdoava, para que possa amar como Jesus amou. Fale conosco através da tua palavra e edifica as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores, erramos todo dia, toda hora. Por essa razão, nós entendemos que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque graças a Jesus Cristo, as suas misericórdias não têm fim. Se renova todos os dias, porque grande é a tua fidelidade. Portanto, Senhor, usa-nos como instrumentos em suas mãos. Fale através das nossas bocas, age através das nossas mãos, caminhe através dos nossos pés. Para que as pessoas, ó Deus, conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Se livre das prostituições, das amarras religiosas. Liberta, Senhor, essas milhões, milhares de marionetes que estão presas a um sistema religioso. Dê a elas vida, vida própria, vida vinda verdadeiramente de Ti. Vidas conquistadas na cruz, o perdão conquistado na cruz, para que possamos viver de verdade, possamos ser felizes de verdade. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Somos falhos, Senhor. Somos miseráveis pecadores, carentes do Teu amor, carentes da Tua graça, carentes da Tua misericórdia. Por essa razão estamos aqui orando, pedindo perdão, pedindo misericórdia e agradecendo por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom sono, meu irmão. Deixa eu ver quantos minutos tem. 44 minutos. Quero terminar antes de 1 hora. Aí depois que vem o estudo, tá? Essa aqui é a nossa live de adoração. Mas tudo aqui é a palavra de Deus, tá? Que nós aprendemos com ela. O que ela, para mim, ela é tudo. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Se você acreditar ou não acreditar, não faz diferença nenhuma para mim. Ela é como uma espada de 2 gumes. Penetra até as divisões das juntas e medulas, da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Não sou eu que sei o que você está pensando, mas ela vai lá. Ela vai lá e mostra para você o que é certo e o que é errado. Ela só mostra, tá? Ela não obriga você. Ela te orienta. Te sustenta se você colocá-la em prática em sua vida.
te liberta, ela te salva. Essa palavra é o próprio Jesus, é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. Olha bem, cheio de graça e de bondade. E eu? Estou cheio de quê? Então, para eu ser como Jesus, eu tenho que estar cheio de graça e de bondade. O que é graça? Favor não merecido. Eu tenho que estar cheio do favor de Deus que eu não mereço. Por essa razão, tenho certeza absoluta da minha salvação. Não pelo que eu sou, mas pelo que Jesus fez por mim, pelo favor que Ele fez por mim na cruz. Dando a sua vida por mim. Então, eu estou cheio também de graça, do favor de Deus. De graça e de bondade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galiléia, Samaria, Jerusalém, fazendo bem a todos. Por essa razão que ele era cheio de graça e de bondade. E eu estou percorrendo os estados do Brasil, estou percorrendo as praças, as ruas, fazendo o quê? Julgando as pessoas? Condenando as pessoas? Ou cheio de graça e de bondade, levando o amor de Deus, a misericórdia de Deus para quem quiser? Será que eu estou manipulando pessoas? Será que é isso que Jesus me chamou para fazer? Então, irmãos, ser cristão é ser parecido com Jesus. Parecido como? No caráter, na ética. Aquilo que eu faço precisa ser aquilo que Jesus fazia. Então ele me mandou fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Expulsava os demônios, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Então todas as vezes que uma pessoa entende a mensagem, é um morto que revive, que estava morto e reviveu. Talvez um filho pródigo, ovelha perdida de Israel. Mas quando entende a palavra de Deus, a palavra lhe dá vida. E ele volta para o caminho, volta para o lugar certo, para a casa do Pai. Não para a religião, mas para a presença de Deus. Começa novamente a orar e ter comunhão com o Pai. Estava morto e reviveu. Estava perdido. Como o apóstolo Paulo estava perdido dentro da religião. Como que pode? Mas perdido dentro da religião? Sim, perdido dentro da religião, porque aprendeu tudo errado. Como o apóstolo Paulo aprendeu tudo errado, então ficou perdido dentro da religião. Está cheio de gente perdida dentro da religião. Se meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ressuscitou. O demônio que estava nele foi expulso. Então, meus irmãos, quando a Bíblia nos fala dessas coisas, está falando de espiritualidade. Não está falando de carne. Aí, por essa razão, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Porque elas se discernem espiritualmente. Eu preciso abrir o meu coração com sinceridade, deixar Jesus entrar. E aí ele começa a transformar a minha vida, a minha mente, o meu coração. Eu começo a entender pessoalmente as coisas. Não como eu acho que é, mas do jeito que a palavra de Deus diz. Imaginem comigo que tu entendesse e recebesse em Jesus
ao seu Salvador. Imaginem o mundo, como ficaria bom. Não haveria ninguém matando, não haveria ninguém roubando. Juntos estaríamos louvando ao grande Deus, exaltando. Estamos apenas pensando, estamos apenas sonhando. O mundo seria transformado e todos nós seríamos felizes. Mas isto é apenas um sonho. Depende de cada ser humano. Depende de cada pessoa. Entender que somos pecadores. Entender que somos pecadores. E precisamos de Jesus. Ele é o nosso Salvador. E é transformado. Errei tudo aqui, mas está valendo. Deus abençoe, vamos encerrar essa live. Isso aqui é uma adaptação que eu fiz dessa música. É o meu pensamento. Se todos entendessem a palavra como ela é, não fossem marionete religiosa, mas buscassem seus alimentos espiritual na palavra de Deus, desejassem, como o apóstolo Pedro disse, afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado. Hoje o que temos hoje é alimento falsificado. As religiões se corromperam, esqueceram da palavra de Deus e agora ensinam o que eles acham que está certo. Fazem de seus adeptos, como Jesus disse. Vive a vida inteira correndo atrás de um prosélito, de um seguidor da sua religião, como os fariseus. E quando encontra um, faz dele 100 vezes mais filho do inferno do que eles próprios. Porque aqueles que se deixam manipular e se transformam em marionete serão filhos do inferno. Porque não praticam a palavra de Deus, mas aquilo que acham que está certo. Não seguem o manual de comportamento de Deus, não seguem o manual de sobrevivência, não sobreviverão. Os ímpios não sobreviverão, não subsistirão no juízo. Olha os salmos lá. Os ímpios estão dentro da igreja, gente. São os loucos. São as 5, fazem parte das 5 virgens loucas. Não subsistirão no juízo. No dia do juízo, Jesus dirá, eles dirão para Jesus: em seu nome curamos, em seu nome apresentarão suas credenciais. Em seu nome curamos, em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome ressuscitamos mortos, e Jesus dirá para eles: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu não conheço vocês. Vocês não buscaram me conhecer na palavra. Vocês me conheciam superficialmente. Vocês me conheciam de ouvir falar, e ouviram falar e fizeram essas coisas no meu nome. Mas eu não conheço vocês. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, meu irmão, se você quer ser conhecido de Jesus, cultive sua comunhão pessoal com Ele.
Busque a Ele em oração. Buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno seus pensamentos, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Eu não penso como vocês, o Senhor está dizendo lá em Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, aproveite enquanto você está vivo, meu irmão. Amanhã eu ou você poderemos estar dentro do caixão e aí será tarde demais. Não existe amanhã na Bíblia para nenhum de nós. Só existe hoje. E a palavra de Deus lá em Hebreus diz assim: exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha aí o engano do pecado. Então, irmãos, é para isso que Jesus me chamou. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, na próxima live. Agora eu vou tomar uma água, tomar um cafezinho, encerrar essa live e volto daqui a pouco, ok? Se você interessou no tema, Natália, né? Natálio? Não, Nath, né? Sejam bem-vindos. Então, se vocês quiserem participar da próxima live, vamos aprender juntos. Eu não sou professor não, tá, gente? Não sou pastor, não sou professor, não tenho nenhuma credencial como o apóstolo Paulo tinha, mas eu sou chamado por Jesus. Eu sei para que ele me chamou. Para que ele me chamou. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse Jesus. E aí ele me dá uma garantia: eis que estou convosco todos os dias se vocês fizerem isso, até a consumação do século. Então ele está aqui comigo, porque eu busco comunhão com ele na palavra e na oração. Amém? Até daqui a pouco. Deus abençoe sua vida. Graça e paz a todos. Quem não vai poder participar, tenha um ótimo dia de trabalho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Até daqui a pouco.